Olá, queridos amigos do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec. Que a paz de Jesus possa estar e continuar presente conosco. Hoje conversaremos sobre um tema muito interessante, o sonambulismo e o êxtase. Como podemos perceber neste slide de abertura, esses dois assuntos foram tratados por Allan Kardec no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que trata sobre diferentes formas de a alma se emancipar do corpo enquanto encarnados. Começando pelo sonambulismo, logo lembramos daquelas pessoas que falam enquanto dormem, que sentam ou até levantam na cama para saltar a geladeira. Se procurar na internet, logo achamos diversas páginas que explicam o fenômeno do sonambulismo. Um texto que encontrei em minhavida.com.br explica que o sonambulismo consiste basicamente em levantar-se da cama, andar ou praticar algum tipo de atividade enquanto ainda está dormindo. Diz que, em termos médicos, o sonambulismo é um distúrbio do sono, em que as funções motoras da pessoa despertam, mas sua consciência permanece inativa. Trata-se, portanto, de um despertar desequilibrado do cérebro. Estima-se que até 15% da população mundial tenha tido pelo menos um episódio de sonambulismo. Pode durar pouco tempo, ou até 40 minutos, e se repetir ao longo da noite. Uma pessoa sonâmbula pode sair da cama e caminhar pelo quarto, sentar-se na cama e abrir os olhos, apresentar a expressão vaga nos olhos, fazer atividades rotineiras, como se vestir, falar ou preparar um lanche, não responder ou não se comunicar com os outros quando é chamada e, se acordada durante o sonambulismo, ficar desorientada e confusa. Quase sempre volta rapidamente ao sono. Não se lembra de absolutamente nada quando desperta naturalmente pela manhã. Também pode ficar acordada, estressada, mal-humorada e sonolenta em razão das perturbações durante o dia. Por outro lado, raramente uma pessoa com sonambulismo sai de dentro de casa, dirige, apresenta algum tipo de comportamento incomum, como urinar dentro do armário, tem relações sexuais sem estar consciente disso, machuca-se caindo da escada ou saltando de uma janela, por exemplo, adquire comportamentos violentos durante os episódios, ou é violenta e agressiva logo depois de despertar. Procurando agora o significado da palavra êxtase, na internet eu logo percebi que não teria muita ajuda porque vem imagens de drogas. Então eu fui no velho conhecido dicionário. Êxtase vem do grego êxtasis, literalmente quer dizer arrebatar-se, desprender-se subitamente, sair de si, elevar-se. Corresponde ao sentimento de prazer, expressão tanto utilizada para descrever o orgasmo como o transe, resultado da meditação. Referindo-se ao transe religioso, pode ser também descrito como consciência cósmica ampliada, comunhão com a natureza, iluminação e ainda vocábulos de religiões específicas como nirvana, que no budismo significa paz, estado de ausência total de sofrimento. Na verdade, nem seria necessário a gente pesquisar na internet o que significa sonambulismo e o que significa êxtase, estar em êxtase. Nós já tínhamos uma noção do que esses assuntos tratariam. Mas quando a gente começa a ver as perguntas que Kardec fez para os espíritos, a gente começa a ficar encucado. Por qual motivo ele falou em sonambulismo magnético? Por qual motivo, falando sobre sonambulismo, ele fala da natureza de um fluido magnético? E por que ele pergunta qual é a diferença entre êxtase e sonambulismo? Nessa hora, a gente fica encucado. O que será que Kardec sabia que talvez eu precise estudar um pouquinho mais para entender esse capítulo que fala
sobre sonambulismo e sobre êxtase. Pesquisando sobre magnetismo nas revistas espíritas, logo vi que Kardec publicou, em junho de 1858, uma matéria intitulada Banquetes Magnéticos. No texto, Kardec se refere a 2 jantares realizados em locais diferentes, ambos em homenagem à data natalícia do já desencarnado Mesmer, que é o cara do magnetismo. A crítica de Kardec se apoiava na falta de união entre esses 2 grupos, pois ambos eram formados por magnetizadores. No texto, há uma passagem assim: em nossa opinião, a ciência magnética que professamos há 35 anos deveria ser inseparável da seriedade. Agora, preste atenção nesta data. Kardec estudava magnetismo animal desde 1823. É só separar os 35 anos. Muito tempo antes de ter contato com as mesas girantes. E só para lembrar, o Livro dos Espíritos só foi publicado muito tempo depois também, em 1857. Durante o estudo, vamos ver que o magnetismo é uma terapia de cura, de saúde e muito mais que isso. O magnetismo explica muitas coisas que eram tidas como magia. Convém lembrar que Mesmer não descobriu o magnetismo, assim como Kardec não descobriu o espiritismo. Mas quando se diz kardecismo, lembramos do espiritismo. E, da mesma forma, quando se diz mesmerismo, lembramos do magnetismo animal. Na natureza, existem muitas formas de energia disponíveis. O calor e a eletricidade, por exemplo. Além dessas, a sabedoria divina também disponibiliza outras fontes inesgotáveis de energia a partir de modificações do fluido cósmico universal. Estudando o Evangelho de Jesus, podemos constatar que o Mestre utilizou-se diversas vezes desse magnetismo em sua estada entre nós. Quantas vezes dizemos nos centros espíritas que o passe foi inspirado na imposição de mãos que Jesus fazia? Além disso, vamos lembrar dos milagres de Jesus. Quem estuda o Evangelho afirma que são 35 milagres, mas nós sabemos que foram muito mais. Aqui esses números dizem respeito à sequência que os milagres foram feitos. Então, primeiro, a transformação da água em vinho, a purificação do leproso, a cura do paralítico, ressurreição do filho da viúva de Naim, Jesus acalmando a tempestade, a cura da mulher de fluxo do sangue, a cura de 2 cegos, Jesus cura o mudo endemoniado, Jesus anda sobre as águas, a segunda multiplicação de pães, a figueira que foi amaldiçoada por Jesus. Esses são apenas alguns dos exemplos que mostram a habilidade e conhecimento de Jesus na manipulação e utilização do magnetismo. A história nos deixou registrado exemplos de diversos povos que souberam utilizar muito bem o magnetismo. De 1000 a 400 a.C., os magos da Caldeia, os Brahmanes da Índia, curavam pelo magnetismo. De 3000 a 30 anos antes de Cristo, além das pirâmides maravilhosas, da conservação das múmias que os egípcios deixaram para a eternidade, nós sabemos que eles empregavam passes e imposições de mãos para a cura. De 600 a 52 anos antes de Cristo, na Gália, os druidas e as druidezas possuíam em alto grau a faculdade de curar. Avicena, que viveu entre os anos de 980 a 1036, disse: a alma age não só sobre o seu corpo, senão ainda sobre corpos estranhos que podem influenciar à distância. Daí o tratamento magnético à distância. Em 1500, Paracelso estabeleceu as bases do magnetismo moderno, aquele que deveria ser utilizado mais tarde por Mesmer. Em 1608, Glossênios
professor de medicina em Marburg, editou uma obra que tratava das curas magnéticas. Em 1776, Mesmer apresentou sua tese de doutorado em Viena. A tese descrevia a influência dos planetas por intermédio de um fluido universal com poderes magnéticos sobre a matéria viva. Sua tese acabou dando origem à ideia de um fluido universalmente expandido que poderia ser transmitido de um indivíduo a outro e, portanto, ser utilizado para a cura. Entre humanos, esse fluido foi batizado como magnetismo animal. Essa tese é bem parecida com o que nós acreditamos no Espiritismo sobre o fluido cósmico universal. Mesmer defendia que a doença tinha origem no desequilíbrio dos fluidos magnéticos em nossos corpos. Para tratar os mais diversos males, bastaria reequilibrar a circulação dos fluidos magnéticos. Em suas terapias, Mesmer utilizava ímãs e tanques, massagens e toques. Seu método mais comum era a imposição das mãos sobre o indivíduo doente, chamado passe magnético. Durante o passe, acreditava que uma pessoa poderia transferir magnetismo para uma outra, promovendo a cura de suas doenças. Os seguidores de Mesmer, conhecidos como magnetizadores, popularizaram essas práticas, acrescentando novos elementos a elas. Na França e na Inglaterra do século XIX, eles ofereciam terapias de cura em consultórios privados, chamados gabinetes ou consultórios magnéticos, e realizavam demonstrações públicas, ao mesmo tempo em que tentavam convencer as sociedades médicas e científicas da legitimidade do tratamento magnético. Uma das características do método terapêutico de Mesmer era a provocação das crises seguidas de convulsões e de outras manifestações histéricas. Na maioria das vezes, o doente debatia-se, agitava-se violentamente, parecia finalmente desfalecer e entrar em calma, tendo os seus sintomas aliviados. Junto às tinas, aquelas tinas que eu mostrei nos slides anteriores, providenciava-se uma sala acolchoada, guarnecida de almofadões, para onde eram transportados os pacientes em estado convulsivo. Ali, eles estrebuchavam à vontade, sem perigo de se machucarem. E o sonambulismo, não é? Vamos começar a falar sobre ele? Pois bem, aqui vai entrar um novo personagem. Enquanto Mesmer, em Paris, atendia às elites parisienses, ociosas e ávidas de novidades, esse aí que está na foto, Marquês de Puysegur, seu discípulo, acudia gratuitamente à pobreza. Uma multidão procurava o Marquês, o qual se esforçava por medicar seus clientes rigorosamente de acordo com as prescrições do mestre. Certa ocasião, Puysegur foi procurado para socorrer um jovem pastor de 18 anos. Ele estava enfermo, sofria de dores na costa, respirava com dificuldade e necessitava ser tratado pelo Marquês. Ele lhe aplicou passes magnéticos, como era de praxe. De repente, para sua surpresa, em vez daqueles espasmos e das convulsões, o paciente mergulhou tranquilamente em um sono profundo. Puysegur tentou despertar o pastorzinho, sacudindo-lhe, mas o jovem continuava a dormir profundamente. Então o Marquês ordenou-lhe que se levantasse. Surpresa maior ainda. O rapaz ergueu-se dormindo e de olhos fechados. Perambula pelo quarto como se estivesse acordado. Comportava-se como um sonâmbulo comum que, à noite, se afasta da cama e dormindo caminha por quaisquer lugares, beirais, telhados, terraços de difícil acesso, etc., tendo os olhos fechados. Puysegur, interessado na sua descoberta, procurou investigar melhor aquele singular estado de sono acordado e vigília dormente. Tentou repetir a mesma condição noutras pessoas, usando o magnetismo junto com a sugestão verbal. Teve êxito.
Procurou dar ordens pós-hipnóticas, isto é, sugerir uma dada tarefa para o paciente cumprir depois de acordado. Ele foi bem sucedido. O sujeito cumpria à risca a ordem dada durante o sono, após haver retornado ao estado de vigília. As sugestões dadas durante o sono eram mais observadas pelo paciente e, por esse método, também se obtinham curas. E foi assim que Victor, aquele jovem pastor doente, ao acordar, se viu livre dos seus sintomas. Ele estava curado. Puigsegur observou que os sonâmbulos esqueciam tudo o que acontecera com eles enquanto estavam magnetizados. Em resumo, as seguintes coisas podem acontecer com um sonâmbulo magnetizado: a insensibilidade da pele. Até cirurgias sem dor foram feitas naquela época em que não existia anestesia. Falar outras línguas, clarividência e dupla vista. Vou dar um exemplo aqui. Um sonâmbulo pode ver dentro do seu corpo enquanto ele é magnetizado. Ver mesmo, enxergar os órgãos. Pode diagnosticar sua doença e bem como fazer a previsão da data de sua cura. Ele pode diagnosticar doenças de outras pessoas. Ver o que se passa em locais distantes, atrás de uma parede, na rua, em outro bairro. Isso não é fantástico? Isso não chama atenção? Pois é. Não demorou e os magnetizadores passaram a se exibir em teatros na França. O Abade Faria, que era um magnetizador português, realizava sessões pagas em que adormecia as pessoas e as fazia obedecer. Ele se gabava de ter magnetizado 5.000 pessoas. Até no Brasil não faltavam livros anunciados em jornais. A mesa que dança e a mesa que responde. Pois é, no início achavam que a dança das mesas era efeito só do magnetismo. Experiência do magnetismo ao alcance de todos, de Mr. Guillard. Era vendido a R$1 na livraria Leimer. Magnetismo e sonambulismo se transformaram em ganha-pão. O Correio Mercantil, em 31 de março de 1868, oferecia os serviços da sonâmbula e cartomante Madame Petier. Ela continuava a fazer os jogos de cartas, né? Mas ela sonambulizava também. Tá? E o sonâmbulo, como ele estava mais desperto, livre do corpo, ele falava muitas coisas interessantes. O magnetismo, por outro lado, né, também encontrou diversos inimigos. E o charlatanismo foi o pior deles, foi o pior inimigo, porque trouxe a descredibilidade. A comunidade científica não chegou a um consenso sobre os efeitos benéficos do magnetismo. Entre os que não acreditam, eles alegam que os benefícios são decorrentes do efeito da sugestão. Tá? Esse efeito da sugestão é a mesma coisa quando se toma um remédio falso, que eles chamam de placebo, no lugar do medicamento verdadeiro. Tá? Isso é feito em pesquisas para vacina, por exemplo. Alguns tomam um placebo, outros tomam uma verdadeira vacina. Quando o paciente melhora com alguma coisa que não é o verdadeiro medicamento, a comunidade fala que ele se melhorou porque ele acreditava que estava sendo medicado. Tá? E era assim que muitos cientistas trataram o magnetismo. Eles não acreditavam no efeito do magnetismo, acreditavam na sugestão do paciente que, por querer ser curado, ele conseguia a cura. Esse estado sonambúlico também foi alcançado por meio de outras técnicas. O novo nome do estado sonambúlico magnetizado ficou muito mais conhecido do que esse que a gente estava estudando até agora. Deixa eu falar uma coisa só. Se eu tivesse falado no início, em vez de magnetismo, em vez de sonambulismo magnético, se eu tivesse falado hipnose, acho que a maioria já saberia do que se trata. E muitos iam falar, hipnose é uma coisa e sonambulismo é outra. Provavelmente, tudo isso que falei até agora nem seria interessante, né? Então, por isso que foi bom eu esconder esse termo hipnose até agora. Agora que a gente já tem noção sobre o que Kardec sabia, na época em que ele fez as entrevistas
com os espíritos superiores, através da mediunidade, a gente já pode começar a entender o porquê das perguntas, bem como as respostas dos espíritos vão tirar todo o mistério que existia naquela época. Vamos começar com a primeira pergunta? Então vamos lá. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? Então, essa é a resposta, olha só. É um estado de independência da alma, mais completo do que o sonho. Quando nele, ou seja, quando no sonambulismo, suas faculdades adquirem maior amplitude. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo perfeito. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, que está preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos que lembramos, os órgãos, inclusive da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas, juntamente com as impressões do espírito. E tudo isso misturado se apresenta em simbologias difíceis, para a gente decifrar. Por analogia, podemos compreender por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado sonambúlico. Ou seja, traduzindo, por que eles não lembram? Eles estavam dormindo. Só que nós, que estávamos assistindo o sonho dele, podemos ver com toda a expressão o seu espírito liberto. Aqui continua o livro dos espíritos. E por isso que os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes não têm sentido. Nossos sonhos podem ser também a lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior, ou, em certo caso, uma espécie de intuição do futuro. Então, em resumo, o que essa pergunta mostra para a gente? O que os espíritos responderam? Que o sonambulismo ele é mais expressivo que o sonho, não para quem está sendo sonâmbulo, para quem está assistindo. Porque, na verdade, o sonâmbulo não vai lembrar. Talvez o sonâmbulo, quando acorde, lembre como se fosse um sonho comum. Mas para quem assistiu ele expressando a sua própria alma através do seu próprio corpo enquanto dormia, aí sim essa pessoa pôde ver e ouvir coisas que o espírito liberto podia falar à vontade. Vamos passar para a próxima pergunta? O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? E a resposta é a seguinte: é a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. Tá bom? Então, às vezes a gente, talvez antes de estudar, a gente pudesse falar assim: hipnotismo é uma coisa, sonambulismo é outra. Se ele foi provocado, é como se estivesse ali no ser hipnótico falando alguma coisa, é como se ele estivesse dormindo acordado também. É a mesma coisa do sonambulismo. E essa resposta não é minha opinião, essa é a resposta dos nossos espíritos que ajudaram Kardec na composição desse livro. Questão 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Resposta dos espíritos: fluido vital, ou seja, esse fluido que dá vida aos nossos órgãos. Eletricidade animalizada, que é o tipo de eletricidade, magnetismo característico dos corpos humanos. E esses dois fluidos são modificações do fluido cósmico universal. Questão 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? A resposta deles é simples. Já o dissemos, é a alma que vê. Então
Por que foi feita essa pergunta sobre clarividência sonambúlica? As pessoas daquela época acreditavam que a imagem chegava de alguma forma até os olhos do sonâmbulo, tá? E ele ali, um espírito encarcerado no corpo, poderia ver as coisas que chegavam a ele de formas inexplicáveis, né? E a resposta, ela simplifica tudo de uma forma muito simples, tá? A alma está liberta, é a alma que vê. A ligação entre a alma e o corpo do sonambúlico ali é o fio de prata. Então a alma se desloca até onde ela quiser. Se ela chegar próximo do outro lado da rua, ela vai ver alguma coisa e quando ela perceber, ver, ouvir, sentir, essa comunicação vai ser expressada através do corpo que dorme, né? É muito simples, tá? Essa explicação que coloca por baixo um monte de teorias que os magnetizadores colocavam naquela época. Questão 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Tá? Na verdade, é a mesma, quase a mesma pergunta do anterior, da 428, né? Se é a alma que vê, se dirige até onde ela pode ir, tá? A questão para ele nesse momento é se a alma teria como atravessar uma parede, né? Ou ver alguma coisa, algum objeto está escondido dentro de um baú, né? Então era essa a dúvida que continuava. E os nossos amigos espirituais vão responder da seguinte maneira: não há corpos opacos senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo joelho, etc. Porque, achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhe seja possível ver sem auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou, melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Então, complementando aqui, pode ter ficado alguma coisa muito bem entendida nessa explicação dos espíritos, é que às vezes o sonâmbulo é perguntado: como é que você está vendo tal coisa? Ele talvez, com a alma desperta, talvez ele nem atente para o detalhe que ele está vendo através do seu perispírito, independente de ser o seu olho perispiritual. A sua alma como um todo, ela liberta, ela consegue ter as sensações que nós só temos através dos órgãos do sentido. São o olho, o nariz, a boca, a pele, o tato, e assim vai por diante. Para a alma, não é necessário isso. Tá bom? Então esse estudo e essa abstração que a gente faz é muito importante para a gente entender o perispírito, para a gente entender as propriedades da alma, para entender as propriedades do espírito. E na próxima questão a gente vai ter mais um motivo para diferenciar alma e espírito. É bem interessante a pergunta que Kardec fez. Vamos ver. Está aqui, ó. Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Tá? Então, olha só, ele está se referindo a um ser encarnado. Tá? Ele está falando da clarividência e ele coloca aqui, o Kardec, clarividência de sua alma ou de seu espírito. Às vezes a gente está acostumado a fazer a definição de alma e espírito da seguinte maneira: a alma é o espírito quando encarnado e espírito é quando
ele já não está mais entre os encarnados. Tá? O que eu acho uma definição imprecisa. Tá? Por que será que Kardec colocou essas duas referências numa só pergunta, sabendo que estava se referindo ao encarnado? Tá? Vou repetir aqui a pergunta. Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, tá? De sua alma ou de seu espírito. Então, eu recorri a Hermínio Miranda para complementar essa noção de alma e espírito, porque ele tem aqui uma forma de caracterizar alma e espírito de uma forma bem interessante. Vejamos. Segundo Hermínio Miranda, alma e espírito são e não são a mesma coisa. Ele complementa assim: a alma é a personalidade e o espírito a individualidade. Isso é muito interessante. Se a alma é a personalidade, a alma realmente tem mais a ver com quem está encarnado. Ela expressa a personalidade do encarnado. Mas às vezes a gente desencarna e continua com a mesma personalidade, não é isso? A gente não muda, a gente não junta tudo, a gente não tem acesso ainda a toda a sabedoria que o espírito imortal tem. Então a gente continua sendo alma, mesmo não tendo mais corpo. Já o espírito reflete a nossa individualidade. Quando é o espírito que se manifesta, ele tem muito mais conteúdo. Ele não está tão apegado àquela personalidade que reflete o ego que a gente tem nessa encarnação. Tá? Então, eu quis fazer esse adendo aqui, porque eu achei interessante a pergunta de Kardec, porque a clarividência ela pode ser diferente de acordo com o grau de... não estou conseguindo encontrar a palavra. De acordo com o grau de liberação que ele teve durante o sonambulismo. Tá? Se ele se desdobrou somente a sua alma ou se conseguiu se desdobrar a ponto tal que quem se manifesta ali naquela hora é o próprio espírito. Tá? Mas vamos passar então para a resposta dessa questão 430. Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos? Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as faculdades do espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para o fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Ou seja, continuando, dando continuidade à explicação dos espíritos. Naquela época em que houve tantos homens, mulheres que alcançavam facilmente o sonambulismo, muitos deles vieram com a missão de mostrar qual eram os atributos da alma. Mas isso não quer dizer que qualquer pessoa que entrar no estado sonambúlico vai ter essa capacidade de clarividência, porque não está habituado a fazer isso, porque não sabe das suas próprias competências, porque não atingiu um grau de libertação da sua alma, de desprendimento da sua individualidade tão grande quanto aqueles que têm um fim útil e que vieram para essa encarnação com essa finalidade. Questão 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto? De coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Essa pergunta ela termina sendo uma pergunta, né, pelo que a gente já estudou e que foi comentado aqui, a gente até já discutiu alguma coisa. Então vamos direto para a resposta dos espíritos.
é que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supões. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito, seu envoltório carnal não lhe permite rememorá-los. Que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito, como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já te temos dito repetidamente que renascemos muitas vezes. Essa mudança de condição é que, ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entretanto, no estado a que chamais crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, ou seja, passado o sonambulismo, toda a recordação se apaga e ele volta, né, para a obscuridade. Dando continuidade aqui à resposta da 431, mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isto se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é, às vezes, patente e se revela, além disso, por essas expressões muito frequentes. Essas expressões que eu vou falar aqui são expressões que o sonâmbulo diz. Dizem-me que diga, ou proíbe-me que diga tal coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Então aqui, nessa questão 431, a segunda parte da explicação dos espíritos, é interessante que ele fala, de certa forma, da mediunidade sonambúlica. O sonambulismo, ele é uma manifestação anímica, ou seja, é a própria alma que se expressa, é a própria alma que utiliza e escolhe as palavras e que repassa para quem está ouvindo as suas impressões. Mas como o sonâmbulo, ele está num ambiente, está com a sua alma liberta, quando ele está fora do corpo, enxergando as coisas que acontecem fora do corpo físico, também ele pode enxergar espíritos que o magnetizador não está enxergando. Então pode ver o caso, inclusive essa história que está aqui na questão, ela é retratada numa das revistas do Espiritismo, né, das revistas espíritas de Kardec. É relatado o caso do sonâmbulo que em uma das sessões não estava junto com um médico, o espírito de um médico assistia, né? E ele continuava, por sua própria capacidade, conseguindo fazer o diagnóstico. Quando lhe pediam o receituário médico, ele falava assim: mas hoje o santo médico não está aqui comigo. Eu nem sei se é o termo santo médico que ele falava, mas é algo parecido com isso. Ou seja, o sonâmbulo, ele tinha e ele passava impressões dele. E como ele também contava algumas vezes com o apoio de um médico espiritual que estava ali por perto, ele, por mediar, a gente pode chamar essa manifestação, né, de mediunidade sonambúlica. Muito interessante. Questão 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono, a alma não se transporta? O mesmo se dá no sonambulismo. Resposta simples e bem clara que os espíritos deram.
Questão 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? De uma e outra. Essa é a resposta dos espíritos. Tá? E eles continuam assim. Ó. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Ou seja, algumas pessoas têm maior possibilidade e maior facilidade de se desdobrar. Né? Desdobramento não é outro termo que está tão em voga hoje em dia, que se fala tanto. É um atributo anímico, mas também depende das características do próprio corpo em que ele está reencarnado. Próxima questão, 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que tem o espírito depois da morte? Resposta. Somente até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Ou seja, depois da morte, ele vai ter mais liberdade, em princípio. Tá? Mesmo o sonâmbulo, ele está ligado ao corpo pelo fio de prata. Tá? E o seu espírito carrega o peso do duplo, né, do duplo etérico e de outras substâncias que, mesmo ele estando liberto, lhe cerceia um pouco a liberdade. Questão 435. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? Resposta. A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. Algumas vezes, porém, não percebem no primeiro momento que estão vendo espírito e os tomam por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e os faz supor que têm diante da vista seres encarnados. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração, notando ao seu derredor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos semelhantes aos nossos, tomam a aparência de seus próprios corpos como um corpo real. É muito interessante essa explicação, né, dos espíritos, no finalzinho especialmente dessa questão 435, porque a partir dessa explicação a gente começa a entender por que tantos espíritos demoram tanto tempo para perceber que já não estão mais no mundo dos encarnados. Por que tantos espíritos permanecem próximo da sua casa sem entender às vezes por que as pessoas que estão ao redor deles não respondem a eles. A diferença entre o mundo dos desencarnados, o mundo espiritual, e esse mundo que a gente está acostumado a ver é praticamente insignificante, praticamente não existe, né? E é um alerta para a gente ficar atento, né? E para a gente também ter melhores condições de ajudar nas nossas orações aqueles que desencarnaram há pouco tempo. Próxima questão. 436. O sonâmbulo que vê à distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou daquele em que está a sua alma? Resposta. Por que esta pergunta, uma vez que sabe se era a alma que vê e não o corpo? Questão 437. Dado que, nos fenômenos sonambúlicos, é a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do corpo? Vamos ver a resposta da questão interessante. A alma, em tais casos, não deixa inteiramente o corpo. Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. É o caso
do telefone, é o caso das videoconferências, né? Existem formas magnéticas, eletrônicas de se fazer essa conversa, e se cair o Wi-Fi, se cair a internet, essa comunicação não existe mais. Sobre essa questão, eu pesquisei aqui um relato do magnetizador conhecido como Cagner. Vamos lá para o relato. O senhor Lucas de Rambouillet, muito quieto pela sorte de um cunhado seu que desaparecera do país havia uns 12 anos em consequência de discussão que tivera com o pai, deliberou recorrer à clarividência de Adèle Maginot para saber se o cunhado ainda vivia. A clarividente viu o indivíduo de quem se tratava e o descreveu de maneira que sua mãe e o seu cunhado o reconheceram. Aí, porém, começa a experiência a complicar-se. Vamos, pois, citá-la textualmente. Não contribuiu menos para espantar àquela boa senhora, assim como ao senhor Lucas e às outras pessoas presentes, a curiosa sessão, o verem que Adèle, como que para se defender dos raios ardentes do sol naquelas terras, punha as mãos do lado esquerdo do rosto, parecendo sufocada pelo calor. O mais maravilhoso, no entanto, dessa cena foi que ela recebeu um golpe de sol que lhe tornou vermelho azulado aquele lado do rosto, desde a fronte até a espádua, ao passo que do outro lado conservou a sua coloração branco mate. Somente 24 horas depois, principiou a desaparecer a cor carregada. Era tão violento o calor naquele instante que não se podia ter dadas as mãos, ele não podia andar de mão dadas. Achava-se presente o senhor Aranger Pilat, antigo magnetizador, honrosamente conhecido, havia mais de 30 anos no mundo do magnetismo. Esse relato eu peguei do livro do Gabriel Delany, né? E depois, lendo um pouquinho mais sobre ele, essas terras distantes em que se achava o garoto que ela estava procurando, era aqui no Brasil. Então, realmente, devia estar um calor muito grande. Mas a explicação tem tudo a ver com o que os espíritos falam, né? A comunicação do calor e a própria sensação dela fizeram com que um lado do rosto ficasse avermelhado, né? E por onde foi que passou isso? Pelo cordão de prata, né? O lado do perispírito dela que foi afetado pelo sol, né, se comunicava com o lado que ficou avermelhado enquanto no corpo dela, que estava adormecido enquanto ela fazia esse auxílio na função de sonambulizadora. Questão 438. O uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Resposta: muito. Como o bom ou o mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Agora a gente vai passar para a questão 439, que já se referindo a êxtase. Então vamos lá. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? Resposta dos espíritos: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é como é chamado quem está em êxtase, é ainda mais independente. Do livro A Alma Imortal, né, eu extraí para vocês aqui uma passagem interessante, né, de Gabriel Delany também. E ele coloca a seguinte descrição de uma sonâmbula. Ela estava em estado de sonambulismo quando magnetizada, mas à noite ela entrava sozinha em estado de êxtase e explicou isso para o magnetizador dela. Vamos lá. Entro então num estado semelhante ao em que o magnetizador me põe,
e dilatando-se o meu corpo pouco a pouco, vejo muito distintamente, longe de mim, imóvel e frio, como se estivesse morto. Quanto a mim, assemelho-me a um vapor luminoso e sinto-me a pensar separada do meu corpo. Nesse estado, compreendo e vejo muito mais coisas do que no sonambulismo, quando a faculdade de pensar se exerce sem que eu esteja separado dos meus órgãos. Mas, escoados alguns minutos, um quarto de hora no máximo, o vapor luminoso de minha alma se aproxima cada vez mais do meu corpo. Perco os sentidos, cessa o êxtase. Muito interessante, né? E já dá para a gente começar a ver a diferença entre o êxtase e também entre o sonambulismo. Para quem lê André Luiz, para quem viu inclusive o filme do Nosso Lar, a gente tem mais ou menos a seguinte noção. Tá? Quando a gente se desdobra do nosso corpo, né? Quando a gente entra no sono, a gente permanece com o nosso perispírito, né? E a gente permanece com a nossa forma. Né? Isso é um desdobramento do sono que acontece diariamente conosco. André Luiz já estava falecido e ele foi visitar a mãe. E ele para visitar a mãe, que era em instâncias muito mais etéreas em que ele vivia, no Nosso Lar, ele se desdobrou mentalmente. É como se ele tivesse deixado a forma do perispírito e tivesse se desdobrado no corpo mental. Tá? Então, pelas minhas deduções, pelo que eu tenho visto, eu acredito que o êxtase se aproxima muito desse desdobramento mental, né? Quando a gente não só se libera da personalidade, como a gente não só se aproxima mais da soma dos conhecimentos do espírito, como também não tem mais forma o corpo, como também ele está mais próximo do seu corpo mental. Questão 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Resposta. Vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Questão 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente? Não retém o instinto de conservação? Resposta. Isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Questão 442. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Resposta dos espíritos. Perfeitamente poderia morrer. Por isso que se faz necessário chamá-lo de volta, apelando para tudo que lhe prende a este mundo, fazendo sobretudo compreender que abandonar os laços que o prendem ao planeta terreno seria uma maneira certa de não retornar para lá, onde vê que viveria mais feliz. Na minha opinião, os espíritos se dirigem especialmente aos magnetizadores que levam seus pacientes ao estado de êxtase. Se não chamá-los de volta, é lógico que eles vão preferir ficar ao lado, percebendo, vivenciando um local mais feliz do que aqueles que eles podem experienciar no dia a dia. Hoje em dia, mesmo sem estar em êxtase, não é tão comum a gente ver pessoas que parecem abandonar a vida real para viver em um mundo fictício, para viver na internet, para viver no videogame. Quantas pessoas esquecem da própria vida para viver a vida dos outros? Tá? Imagina naquela época
né, e que não tinha essas facilidades que nós temos hoje, um espírito passando dificuldade, entrando em estado de êxtase e podendo visitar planetas felizes, planetas onde tudo é belo. Se o magnetizador não chamar ele de volta, ele vai ficando por lá. Ele pede para ficar mais, ele pede para ver aquilo outro. É algo que seria natural, na minha opinião. Questão 443. Como o estático supõe ver coisas que evidentemente são produtos de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo que ele vê é real? Resposta dos espíritos. O que o estático vê é real para ele. Mas como seu espírito se conserva sempre sob a influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Neste sentido, principalmente, é que lhes sucede errar. Questão 444. Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? Resposta dos espíritos. O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores, que se aproveitam de seu entusiasmo para fasciná-lo. Sobre isso, na questão 455, Kardec ainda faz os seguintes comentários. Dá-se com os estáticos o que se dá com os sonâmbulos. Mais ou menos perfeita podem ter a lucidez e o espírito mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas conforme seja mais ou menos elevado, o espírito, lógico. Muitas vezes, porém, há neles mais excitação do que verdadeira lucidez. Ou melhor, muitas vezes essa exaltação lhes prejudica a lucidez. Daí o serem frequentemente suas revelações um misto de verdades e de erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas, até ridículas. Dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza quando o indivíduo não sabe reprimi-la, espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando com tal intuito, aos seus olhos, aparências que mais o aferram a ideias que nutrem no estado de vigília. Há nisso um escolho que nem todos são assim, mas nem todos são assim. Cabe-nos tudo julgar friamente e pesar-lhe as revelações na balança da razão. Questão 445. Que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? Resposta dos espíritos. A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais um mistério, que a sua razão inutilmente procura devassar. Pois bem, meus amigos, depois da gente ter estudado tanto, sonambulismo, êxtase, a gente termina vendo, que o êxtase, apesar de ser uma forma de desprendimento do espírito, de uma forma mais elevada, ela termina sendo menos confiável que o sonambulismo. E por que é menos confiável? Porque nem sempre a pessoa que acha que está em êxtase, que atingiu o êxtase, na verdade ela está. Às vezes ela pode estar influenciada por uma fascinação, às vezes ela
pode estar tendo a impressão de que está em êxtase, mas na verdade ela está só num nível um pouco mais profundo do sonambulismo. Ela pode ter a ideia de que está em êxtase, mas na verdade ela pode estar enxergando as construções mentais que ela mesma fez em suas construções. Nosso pensamento, ele forma a matéria viva. Então muitas pessoas que têm crenças em anjos, bem, enxergam anjos. Muitas pessoas enxergam demônios, muitas pessoas enxergam paisagens que elas mesmas em seu inconsciente criaram e que, achando que entraram no estado de êxtase, relatam e aí trazem mais confusão do que na verdade é uma informação válida sobre o que acontece além desse mundo que a gente observa enquanto está consciente. De qualquer forma, o estudo do sonambulismo, o estudo do êxtase, o estudo do espiritismo são formas diferentes da gente antever como será a nossa vida futura, da gente estudar, da gente se informar, da gente saber o motivo pelo qual estamos encarnados. Tem um motivo, tem um grande construtor, tem construções mais elevadas em nosso moral e nosso íntimo que devemos fazer para alcançar um dia a perfeição que é a proposta do nosso Mestre Jesus. Eu agradeço a vocês que ficaram comigo até agora. Eu até acho que está bom a gente terminar, porque a gente fica com a impressão que muita coisa ainda poderíamos estudar, explorar sobre essa parte anímica, né? Por exemplo, alguns cuidados com os sonâmbulos, alguns cuidados com comunicações, exercício da apometria, que nada mais é do que um exercício com sonâmbulos, né? E que estão em voga, estão em moda hoje, e quando a gente percebe estudando, a gente vê que no passado muita coisa parecida já foi feita. Mas enfim, é só. Tá? Então fica a proposta de se estudar, de se ler, para que a gente possa construir melhor o conhecimento que vai nos ajudar a ter uma vida mais feliz, uma vida mais alinhada com os propósitos da nossa atual encarnação. Tá? Um beijo para todo mundo, até a próxima. Graças a Deus.